Isso mesmo, a votação do projeto Tajani para a limitação do direito de sangue dos descendentes de italianos pelo mundo, principalmente aqui no Brasil, que existem muitos, Brasil, Argentina, essa votação foi adiada. Então, o que significa isso? Será que o projeto está derretendo? Será que ele está perdendo força? Bom, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui, fica até o final, muita coisa, as pessoas não estão comentando. Procurei me informar também com alguns advogados e eles me passaram algumas informações que vão ser imprescindíveis aí se você está ainda em cima do muro esperando se vai fazer o reconhecimento, se não vai. Eu, se fosse você, não esperaria tanto assim. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Não esqueça que agora você pode ser membro aqui do Lenguamare se você deseja apoiar o Lenguamare, então é importante que você também torne-se membro aqui do canal, que tem conteúdo exclusivo sempre para os membros. Bem, o aguardado então projeto aqui da lei, apresentado pelo senhor Antônio Tajani, que visa assim limitar o reconhecimento da cidadania iuris sanguinis, ele, como vocês já sabem, teve a sua votação adiada, aí, então a proposta que gerou ampla repercussão, tanto na Itália quanto entre as comunidades no exterior, principalmente aqui no Brasil, parece que ela não vai avançar, né? Não avançará no cronograma inicialmente previsto. Havia um cronograma, esse cronograma já está aí defasado porque não vai avançar conforme eles esperavam. Então, segundo fontes próximas ao parlamento italiano, o adiamento se deve a uma combinação de fatores estratégicos, técnicos, mas também políticos, e a gente vai observar todos eles aqui. Um dos principais motivos apontados então foi sim a pressão interna de membros do próprio governo, especialmente dentro da coligação de centro-direita, isso é importante ressaltar, embora, claro, o projeto tenha sido impulsionado aí pelo Tajani, que é, pelo Forza Itália, outros aliados, como a Liga do Matteo Salvini, coisa que a gente já mencionou aqui, demonstraram, como vocês sabem, contrariedade a esse projeto, reservas, enfim, quanto ao momento da votação. Eles dificultaram essa votação aqui. Além disso, há um fator técnico que é inegável, o volume de emendas, como a gente já estava observando, e pareceres ainda pendentes de análise, então bastante contrariedade ao projeto, emendas, como a gente já observou nesses últimos dias. Os parlamentares da oposição, é preciso mencionar também que esses parlamentares apresentaram diversas objeções formais ao texto, então eles querem incluir coisas, ou enfim, eles não concordam com certas coisas, principalmente os partidos de esquerda também não concordam com muitas coisas que, por exemplo, são do interesse deles, do direcionamento de dar a cidadania, de reconhecer a cidadania para estrangeiros lá. Eles não concordaram com certas coisas que estão ali no texto, que ainda eles acreditam que não flexibiliza tanto quanto eles gostariam, para o direito de cidadania para estrangeiros lá. Há também a necessidade de se ouvir especialistas em direito constitucional e internacional, que é aliás, uma exigência que começou a ganhar força entre os membros da Comissão de Assuntos Constitucionais. Então, essas pessoas esses profissionais acabaram dizendo que é um absurdo porque não se teve uma consulta formal dessa ala, desses peritos. Bom, outro aspecto importante também é o momento político delicado, e talvez, se vocês não saibam disso, é preciso entender que eles estão num momento político muito delicado. O governo da Itália, o governo da Giorgia Meloni, passa por um momento mais delicado, porque existe aí as eleições europeias, elas estão se aproximando, previstas para junho, e os olhos, portanto, estão voltados para o desempenho dos partidos da coligação governamental. Há um esforço claro, então, para evitar desgastes, como em toda a eleição política, isso vai acontecer no Brasil também, junto a eleitores de origem italiana, principalmente no exterior, porque nós que somos cidadãos reconhecidos, eu me incluo nisso, a gente tem o direito a voto, e é óbvio que nessas eleições eu vou votar, você deveria votar com vistas nisso. Isso vai alterar um pouco o jogo também, Então, assim, a gente, querendo ou não, exerce uma certa pressão significativa sobre o tema também, Organizações de italianos no estrangeiro, incluindo representantes
do CGIE, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, né, manifestaram-se abertamente contra o projeto do Tajani, isso daqui ficou bem claro, argumentando que se trata de uma medida discriminatória que ignora os vínculos históricos e culturais dos descendentes com o próprio país. Então ficou bem feio isso, esses conselhos, muitas associações fizeram assim uma espécie de ataque muito frontal nessa questão da discriminação, né? Isso aqui pegou de uma maneira muito feia para o governo em geral, né? Não só para o Tajani, mas para o governo em geral. Então a repercussão negativa nas redes sociais, em fóruns internacionais e até em consulados contribuiu para a percepção de que forçar a votação agora poderia trazer altos custos políticos. Então, basicamente, isso daqui foi um dos motores, uma das engrenagens aí que fez com que a votação fosse adiada. É um desgaste político enorme, até a gente estranha a inocência do Antonio Tajani de querer propor isso assim, com as eleições às portas, mas enfim, talvez, não sei o que se passou aí. Há também especulações mais estratégicas, é claro, né? Alguns analistas apontam que o adiamento pode estar ligado a uma tentativa de remodelar o projeto. Acredito que muitos desses fatores estão conectados, sim. A proposta, da forma como foi apresentada, enfrenta sérias dificuldades para ser aprovada em sua totalidade. Lembrando aqui que não existe só a contrariedade das pessoas que serão lesadas, dos conselhos, das associações envolvidas com os ítalo-descendentes, mas também, por exemplo, os partidos de oposição que não se agradaram com a parte que cabe a eles, né? Aquele lado de facilitar para o estrangeiro que está na Itália. Eles não se agradaram, eles gostariam de algo mais liberal nesse sentido e eles acreditam que o projeto não beneficia isso. Então, existe dois lados ali que estão puxando a corda, né? A estratégia nesse caso seria então reescrever partes do texto, suavizar trechos mais radicais e tentar conquistar apoio parlamentar mais amplo. Bom, eles vão fazer o Frankenstein novamente, esse texto aqui não vai ficar nada parecido com o que era até então, né? Então, especialmente após as eleições europeias, quando o cenário político poderá estar mais definido. Com certeza a gente não vai ficar com o mesmo projeto, tá? Não é nem mais o mesmo projeto do início que foi apresentado, não vai continuar sendo o projeto que está agora. Alguma coisa diferente vai acontecer. Torcemos, né, que ele seja mais flexível, principalmente nessa questão da limitação. Nesse vai e vem, como eu falei para vocês, muitas pessoas ficam em cima da corda, né, ficam em cima do muro, não sabe, se eu vou reconhecer, não vou reconhecer. Bom, se você esperou até agora, eu acho que não seria mais hora de ficar esperando, né? Porque você esperou até o momento da pauta da limitação. Então não está mais na hora de ficar esperando, você tem que começar a conversar aí com algum profissional, conversa lá com a Alma Cidadania, que são parceiros aqui do canal. Então você vai lá, conversa com eles e vê quais são agora as suas reais possibilidades para o reconhecimento da cidadania e já começa, se possível, encaminhar o seu processo. Entre em contato com eles através aqui do Lenguamare, diz que você chegou até eles através do Lenguamare, porque daí você tem desconto no seu processo. Então isso daqui é uma parceria entre o Lenguamare e a Alma Cidadania. É importante que você já veja isso de uma vez por todas, né? Então, por outro lado, muitos creem que o governo simplesmente está ganhando tempo, né? Acredita-se que a coligação queira observar o comportamento da comunidade internacional, das entidades jurídicas, antes de assumir compromissos definitivos. A gente bem sabe, quem está acompanhando bem sabe que muitos tribunais estão dando causa a favor dos descendentes para o reconhecimento da cidadania, né, dos descendentes, e isso já está acontecendo, já aconteceu em 2 ou 3 tribunais, até mais. Para quem está acompanhando pode deixar aqui nos comentários. Então mais ou menos parece que esse projeto tem sido derretido no país, né, como um todo, nos tribunais ele está derretendo. Tá? A Itália, como membro da União Europeia, também está sujeita a certas diretrizes e tratados internacionais. A gente precisa entender que a União Europeia, a Itália faz parte da União Europeia, ela não é um governo, né? Ela é governada por um governo que está além dela, né? São países supranacionais ali.
Então, esses tratados internacionais, eles envolvem também essas questões de nacionalidade e uma mudança abrupta na legislação poderia assim gerar contestação judicial em outros tribunais europeus. A gente não está falando de uma realidade de um país que tem 100% da sua autonomia. A União Europeia não se trata disso. Um país que pertence à União Europeia não tem 100% de autonomia. Então vamos com calma. Quanto ao calendário, fontes legislativas indicam que a proposta só deverá voltar à pauta no segundo semestre de 2025. Então, para você que fica esperando, quando vê, né, muita coisa pode acontecer aí, inclusive limitações até mais sérias. Então, não fica esperando. As datas exatas ainda não foram definidas, mas cogita-se um novo agendamento para setembro ou outubro, após o recesso de verão e passadas as eleições europeias, o verão deles, né? Até lá haverá espaço, então, para novas audiências públicas, escuta de entidades de defesa dos direitos dos cidadãos italianos no exterior e até mesmo para uma possível reformulação completa do texto. Então é tudo muito incerto, né? Importa, né, também destacar o movimento de deputados eleitos para circunscrição do exterior, que vem ganhando protagonismo na tentativa de bloquear ou alterar substancialmente o projeto do Tajani. Esses parlamentares intensificaram suas agendas de visitas a comunidades italodescendentes, buscando dar visibilidade às implicações da proposta e articulando resistências junto a partidos de centro e também partidos de esquerda, né? Chega numa posição que é preciso unir a todos. Em resumo, o adiamento não representa, é claro, o fim do projeto Tajani, não representa isso, vocês têm várias perspectivas aí, tá? Mas sim, claro, uma pausa estratégica num contexto altamente sensível para o governo, né? Até que a proposta volte à pauta, resta à sociedade civil organizada manter-se atenta, mobilizada e atuante, seja através de canais diplomáticos, ações jurídicas, né, ações judiciais ou manifestações públicas também. Bom, esse intervalo também abre espaço para o debate, para que não apenas os políticos em Roma, né, mas também os milhões de descendentes espalhados pelo mundo possam fazer ouvir as suas vozes. Olha só, se você tem origem vêneta, então venha estudar vêneto comigo, são mais de 7 anos que tem o curso de língua vêneta, o curso já passou por várias reformulações, então você pode vir aí, ficar tranquilo, o melhor professor de língua vêneta vai estar aí com vocês. Eu também ensino italiano, se esse for o seu momento de aprender italiano, se você quer aprender a língua italiana, você pode também estudar comigo. E agora vai ter uma novidade no Linguamare, que é o curso de bergamasco. Daqui a pouco vou estar lançando esse curso, provavelmente aí dentro da semana que vem vai ter esse curso. O que é o bergamasco? É uma das línguas que foram trazidas aqui pelos imigrantes, na verdade ela é uma variante da língua lombarda, né? A variante de Bérgamo, como se diz, né? O bergamasco. Então é importante que a gente vá aos poucos recuperando essa identidade cultural da Itália. A Itália tem muita riqueza, é importante que a gente recupere isso e não fique só com pequenos pedacinhos. Será que esse adiamento aqui dessa proposta foi uma pressão internacional? O que vocês acham? Uma pressão internacional ou ela faz parte da estratégia para suavizar o projeto agora, por causa das eleições, e aprová-lo depois em outro momento, né? Me deixa aqui nos comentários, eu queria saber de você. Agora, também te convido para entender a gravidade da limitação da cidadania italiana para os descendentes, tendo em vista o que aconteceu recentemente, nesses dias aqui na Itália. Se você quiser saber mais disso, então aconselho que você não perca esse vídeo aqui.